A paz, Jesus Cristo abençoe vossas vidas. Mais uma vez aqui me encontro, depois de tanto tempo, para trazer aos amados irmãos, às amadas irmãs, uma mensagem. Uma mensagem que, na verdade, como aqueles que me conhecem, possivelmente vão dizer: lá vem o pastor Augusto com mais uma dessas mensagens aterrorizantes dele, né? Essas mensagens assustadoras. Não é uma mensagem assustadora. Na verdade, é uma mensagem mais do que real. Só que, lamentavelmente, nós vemos que as pessoas estão omitindo a verdade, melhor dizendo, né? Os líderes, eles estão omitindo a verdade do seu povo. Ou seja, está enganando a sua igreja. Quando, na verdade, nós que somos ministros do Evangelho, os líderes, pastores presidentes de igreja, dirigentes de congregações, na minha opinião, pelo que esta palavra aqui, ela me mostra e ela me ensina, desde o início do seu conteúdo ao final do seu conteúdo, ou seja, desde o primeiro capítulo de Gênesis até o 22º capítulo do Apocalipse, o que esta palavra ela me ensina é que eu devo, como lá no Antigo Testamento, os profetas e os sacerdotes e os reis nos quais estavam na vontade de Deus, no querer de Deus, os sacerdotes e os profetas. Os sacerdotes falavam a respeito de Deus. Veja bem, os sacerdotes falavam a respeito de Deus, ou seja, pregavam, ensinavam a respeito de Deus. Os profetas, eles profetizavam aquilo que Deus assim os mandava profetizar, aquilo que vinha da procedência de Deus. E se você parar e analisar, as profecias que estavam na boca dos profetas, colocadas por Deus através do seu Espírito, na maioria das vezes, era contra o povo. Não eram profecias benéficas que beneficiavam quem assim os ouvia. Veja bem, isso já lá no Antigo Testamento, muito diferente de hoje. Que hoje nós não temos revelações, hoje nós não temos profecias, hoje nós temos revelamentos. Hoje nós temos profetagem. Então nós não temos revelações, temos revelamentos. Nós não temos profecias, nós temos profetagem. Duas coisas completamente diferentes daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. E os reis lideravam, mantinham o seu povo ali diante daquilo que Deus assim os ordenava fazer. Nós vemos Ezequias, que foi o rei mais próximo de Deus, mesmo que Davi sendo segundo o coração de Deus, mas Ezequias foi um rei que teve muito diante de Deus. E Deus usou muito. Ele não foi um sacerdote, não foi um profeta, mas ele foi um rei. Mas um rei bom, que em todo tempo esteve na presença de Deus e muito usado por Deus. Recapitulando, lá atrás, os profetas, os sacerdotes e os reis, eles falavam de Deus. No tempo da graça, Novo Testamento,
nós vemos o Cristo falando de Deus Pai. O Cristo falando do novo céu e da nova terra. O Cristo falando do inferno. O Cristo falando da sua cruz, da sua morte e da sua ressurreição. Então vejamos, o Cristo falava sobre 6 coisas, 6 pontos. O Cristo falava de Deus Pai. O Cristo falava do novo céu e da nova terra. O Cristo falava do inferno. O Cristo falava da sua própria cruz. O Cristo falava da sua morte. O Cristo falava da sua ressurreição. Morre Jesus Cristo, ressuscita ao 3º dia. Num plano de 40 dias e 40 noites, ele fica no meio do seu povo. Após esses 40 dias, ele ascende para sentar à direita de Deus Pai. Os seus discípulos, chamados apóstolos, o que eles fazem? Dão continuidade no evangelho que Jesus Cristo nos deixou. Uma coisa interessante, vamos ver o que Jesus Cristo ele fala no livro de Mateus, no capítulo 28, no verso 19, no verso 20. Vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo ele nos fala. Foi a última ordenança de Jesus antes de ascender para sentar à direita de Deus Pai. E nós temos que obedecer isso, só que nos dias atuais não se é obedecido. Se fala de tanta coisa dentro da igreja. Olha, se fala de trocentas coisas dentro da igreja. Só não se traz à memória aquilo que os profetas, sacerdotes e os reis falavam, ou seja, de Deus. Só não traz à memória aquilo que Jesus Cristo falava, anunciava. Recapitulando, ele falava de Deus Pai. Ele falava do novo céu e nova terra. Ele falava sobre o inferno. Ele falava sobre a sua cruz. Ele falava sobre a sua morte. Ele falava sobre a sua ressurreição. Então, no capítulo 28 do livro de Mateus, antes dele ascender para sentar à direita de Deus Pai, ele deixa 2 ordenanças para os seus discípulos. Naquele momento presente, só tinha 11. Até então, porque Judas Iscariotes tinha tirado a sua própria vida. Porém, um pouco mais para frente, os apóstolos, os 11 que tinham ficado, eles pedem uma direção, uma orientação ao Senhor através do Espírito Santo, e a sorte cai sobre Matias para ocupar o lugar de Judas. Lá na frente, vemos um homem chamado até então de Saulo de Tarso, indo de caminho para Damasco, para perseguir os cristãos, os anunciadores da cruz de Jesus Cristo, que estavam em Damasco. E Saulo até então, um grande centurião romano, um general de Roma, um homem condecorado, um homem que tinha um nome pesado, forte, um homem conhecido que aonde ele ia, ele levava o nome de Roma. Um homem que com certeza tinha uma condição financeira estável, considerável. Um homem, quero acreditar, cheio de medalhas, cheio de condecorações. Um homem com patamar como é que eu posso dizer? Com uma visão das pessoas que o enxergavam, viam Roma representada nele. Mas esse homem também ocupa um lugar, não chamado por Cristo homem, como também Matias não o foi. Matias foi chamado pelos 11 apóstolos que ali tinham ficado,
Porém, os apóstolos foram direcionados pelo Espírito Santo para que Matias fosse escolhido. E quando Saulo de Tarso, indo de caminho para Damasco, o Senhor o interpele em meio à sua caminhada. E do céu brada uma voz, a voz do próprio Cristo, ou seja, do mesmo Cristo que atrás tinha selecionado 12 homens. Só que no momento em que Cristo seleciona esses 12 homens em meio de uma multidão, é Cristo homem. Só que quando Saulo de Tarso é chamado, é Cristo na sua excelência. Não mais no corpo humano, mas Cristo na sua excelência, sentado no seu devido lugar, no trono, à destra de Deus Pai, ao terceiro céu. Nem o segundo céu, nem o primeiro céu, nada foi obstáculo para que Saulo de Tarso pudesse ouvir Cristo assim lhe chamar. E de caminho para Damasco, nós vemos, a história nos conta que do céu brada uma voz. Jesus, assim, repreendendo Saulo de Tarso pela perseguição dos seus. Saulo, Saulo, por que tu assim me persegues? E a história vai narrar, vai nos dizer que Saulo de Tarso, junto com os seus soldados, ele cai da sua montaria, os soldados estremecem, temem e fogem. Saulo não fugiu, por quê? Porque ele caiu da sua montaria e ficou fraco, devido à glória do Cristo ressurreto. E ele pergunta: quem és tu? E ele responde: sou eu, Cristo, a quem tu persegues. Na verdade, Saulo não estava perseguindo a Cristo, mas estava perseguindo o seu povo. Porém, quando nós perseguimos o povo de Deus, automaticamente é o próprio Cristo que no qual é perseguido. E uma coisa que me chama a atenção: Jesus, após a sua morte e ressurreição, momentos antes dele ascender para assentar à direita de Deus Pai, ele deixa uma ordem para os seus 11 discípulos que ali ainda restavam. E ele diz assim no capítulo 28, no verso 19 e no verso 20. Olha o que Jesus Cristo, ele ordena que os seus discípulos assim o fizessem, para que nós hoje pudéssemos dar continuidade naquilo que foi atribuído aos seus discípulos fazerem. Até porque Jesus ele diz: ide e fazei discípulos. Então, quando os discípulos foram e fizeram discípulos, esta mesma ordenança que Jesus deu para eles, eles repassaram para os discípulos posteriores. E assim foi como um efeito dominó. Só que nos dias de hoje, não se põe em prática aquilo que Jesus ordenou antes de subir, antes de ascender. E Jesus, ele diz assim no verso 19, no capítulo 28 do livro de Mateus. Jesus diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Nós podemos ver que tanto no versículo 19 como no versículo 20, começando esses dois versos, o Senhor nos ordena algo. Pastor, ele está ordenando ao discípulo. Eu fui ganho para Jesus através deste evangelho. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer no livro de Gálatas, capítulo 1, no verso 8, ele vai dizer o quê? Olha só o que o Paulo ele vai dizer.
Gálatas 1:8. Mas ainda nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo, ele seguiu o evangelho de Cristo. Até porque, olha o que o próprio apóstolo Paulo fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se fizesse vã. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, ele anunciava, além da cruz, Cristo, além de Cristo, a cruz. Ele anunciava esses dois aspectos. As mensagens de Paulo não passavam de Cristo e a sua cruz e a sua ressurreição. Cristo, cruz, ressurreição. Eram os 3 pontos do apóstolo Paulo. E hoje? E aqui o Senhor vai dizer, portanto ide, capítulo 28, no verso 19, portanto ide, ensinai a todas as nações. No verso 20, ensinando-as. Então o Senhor, ele mantém a sua ordenança. No verso 19 ele nos manda ensinar, no verso 20 ele continua nos mandando ensinar. E com o ensinamento que tanto eu como você temos hoje nos dias atuais. Com o ensinamento que nós temos nos dias atuais a respeito das Escrituras Sagradas. Nós não temos ensinamento nenhum. Uma coisa que eu tenho visto. Eu no outro dia, tem mais ou menos cerca de umas 2 semanas atrás, eu estava deitado na minha cama, no meu quarto, e o Espírito Santo falou no meu coração que nós estamos vivendo os últimos dias e que o livro do Apocalipse, apesar de ser um livro que contém 22 capítulos, centenas de versículos, mas esse livro do Apocalipse é aquela folha que no início de cada livro dá-se o nome de prefácio. Quem aqui ou já começou a ler um livro, ou já leu todo um livro, ou já leu tantos livros, até a própria palavra de Deus, a Bíblia, no início dela, tem uma folha chamada prefácio. Dependendo da pessoa que atualiza e que revisa as Escrituras Sagradas, ou seja, a Bíblia, que para mim é uma das coisas mais erradas que tem. Esses homens, eles não têm ideia do preço que vão pagar naquele grande dia, pelo simples fato de há tantos anos vindo atualizando as Escrituras Sagradas, a Bíblia, atualizando e revisando, tá? Porque a cada vez que se atualiza e que se revisa a Bíblia, você altera alguma coisa. Veja bem, cada vez que você revisa e atualiza a Bíblia, a cada 2 anos, como ela é revista e atualizada, você altera algum ponto, alguma coisa nas Escrituras Sagradas. E o que a palavra de Deus ela vai dizer? Não podemos mudar um tio ou uma vírgula desta palavra. Olha como é sério o que esses homens estão fazendo. A Bíblia vai dizer que nós não podemos mudar um tio ou uma vírgula, para você ver que até mesmo uma pontuação para o Senhor tem um significado importantíssimo em meio à sua palavra. Não somente a palavra, mas até mesmo uma pontuação. Um acento, porque o tio é um acento em meio a uma palavra. Uma vírgula é uma pontuação em meio a uma frase. E os homens estão mexendo nisso.
E a Bíblia condena que assim venhamos a fazer. Olha o que o Senhor diz no livro de Apocalipse, no verso 22, no capítulo 22, e no verso 18, no verso 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, veja bem, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. O Senhor vai acrescentar na vida de qualquer que seja pragas e maldições que estão escritas nesse livro, se eu mexer nesse livro, atualizá-lo ou revisá-lo. Isso se eu acrescentar. E se eu tirar, o Senhor diz que Ele vai tirar parte da árvore da vida e da cidade santa, uma parte minha da árvore da vida. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Perdoe-me o que eu vou falar. Quem me conhece e quem já viu o pastor Augusto ministrar o evangelho, sabe da transparência que eu ministro a palavra. E eu não tenho medo de falar. Eu falo. Ezequiel não tinha medo. Isaías não tinha medo. Aqueles homens lá atrás não tinham medo. João não tinha medo. Paulo não tinha medo. Por que que eu vou ter? Perdoe-me a minha transparência e o que eu vou falar agora. Em meio à igreja hoje, de Cristo na face da terra, ela está sendo liderada, perdoe-me, por homens malditos. Por quê, pastor? Porque eles estão mexendo na palavra de Deus. Podem ser PhDs em teologia, podem fazer, olha, você não tem ideia, eles podem ser grandes estudiosos, podem ser formados em universidades estrangeiras, europeias, americanas, podem pregar em tantos lugares, em igrejas suntuosas, podem pregar em Gideões, podem pregar em qualquer lugar. Mas se acrescentar, como se tem acrescentado, coisas à profecia deste livro, são homens que estão trazendo para si maldição. E uma vez trazendo maldição para si, são pessoas malditas. E quando essas pessoas trazem maldições para si por mexerem nesta palavra, quem também recebe esta palavra modificada por esses homens, estão recebendo maldição. Estão sendo liderados por pessoas amaldiçoadas. E sendo lideradas por pessoas amaldiçoadas, estão levando sobre si maldição. Vocês não têm ideia da seriedade que é esta palavra. E todo livro, ele tem, no início, uma folha, como eu falei, chamada prefácio. Que ali naquela folha se recapitula todo o conteúdo do livro. Às vezes em uma folha, às vezes em duas. Eu já vi livro que o prefácio leva aí 5 folhas. É o autor colocando ali a composição do conteúdo da história. É o prefácio. Por exemplo, eu, pastor Augusto, se eu fosse escrever um livro, digamos que o livro tivesse 200 folhas. No prefácio, eu colocaria ali a composição da história que possivelmente você haveria de ler, que eu possivelmente teria escrito. Em uma folha, 2 folhas, 3 folhas, que seja. Isso é o prefácio. E nós estamos vivendo um prefácio hoje.
daquilo que já está acontecendo e daquilo terrível, muito doloroso que está para acontecer. Só que o prefácio que nós estamos vivendo hoje e que a liderança da igreja não anuncia é o livro do Apocalipse. O Apocalipse narra tudo que nós estamos vivendo hoje. Mateus capítulo 24 narra tudo que nós estamos vivendo hoje. A Septuaginta de Daniel narra tudo que nós estamos vivendo hoje. E tudo que nós estamos para viver. Só que abriram mão do prefácio. O Apocalipse hoje, ele foi omitido da igreja de Cristo na face da terra. O livro de Mateus, capítulo 24, cujo tema é o princípio das dores, foi e está sendo omitido da igreja na face da terra. Nós temos hoje uma igreja na face da terra totalmente despreparada para o que está acontecendo e para o que, na verdade, está para acontecer. Porque o evangelho hoje, ele não se é ensinado. Como Cristo lá atrás nos ensinou, como os apóstolos nos ensinaram, como João deixou como ensino, isso não está sendo passado para nós. Hoje isso não está sendo passado para a igreja. E nós vemos uma igreja hoje, como é que eu posso dizer, despida, ou seja, nua da verdade. Mas eu vejo uma igreja hoje voltada para este século, voltada para as facilidades deste mundo. Eu vejo uma igreja hoje voltada para a prosperidade. Eu vejo uma igreja hoje voltada somente para as bênçãos, para as conquistas, para as vitórias. Eu vejo uma igreja hoje voltada somente para as malditas campanhas, que na minha opinião, perdoe-me, isso é uma maldição dentro das igrejas. Porque eu já li algumas vezes a Bíblia, não li nenhuma, nem duas, nem três, eu li algumas vezes mais. E eu não vejo, desde Gênesis a Apocalipse, nenhum daqueles homens, desde Adão a João, não vejo nenhum deles fazendo campanha. E eu vejo hoje a igreja envolvida com esse fato. Um fato maldito, que tem tirado o coração do homem para a adoração a Deus e tem colocado o coração do homem nas suas necessidades terrenas. Mas eu quero dar um conselho para você. Veja bem, o prefácio de um livro, ele é no início do livro. Uma folha ou algumas folhas é no início do livro. Só que o prefácio que nós temos que aprender, o prefácio que nós temos que ler e tomar para nós, para uma história que nós estamos aí, ó, à beira de já estar vivendo e de viver. Esse prefácio é o último livro da Bíblia. Só que não tem a palavra prefácio, tem a palavra Apocalipse. Leiam o Apocalipse. Leiam o livro de Mateus capítulo 24. Leiam sobre a Septuaginta de Daniel. Quando vocês estiverem lendo a respeito desse livro do Apocalipse, desse capítulo de Mateus 24, e sobre esta narração, esta visão que o Senhor dá para Daniel, cujo nome é Septuaginta, são os 7 últimos anos de só misericórdia na face da terra. Peça a Deus para que possa dar a você entendimento, para que você possa entender.
Porque nem todos aceitam que nós, igreja, vamos passar pela perseguição. Ninguém quer aceitar, com raríssimas exceções. A maioria dos líderes, eles não querem aceitar que nós, igreja de Cristo na face da terra, que o ser humano em si, ele vai passar por uma rigorosa perseguição. Vai padecer muitas dores. Veja bem, a palavra de Deus, ela coloca que nós somos a pior geração na face da terra. De todas as gerações, desde Adão até a nossa geração atual, a Bíblia relata que nós somos a pior geração que já habitou sobre esta terra. Mas aí uma coisa eu coloco para os amados irmãos. Se aqueles homens lá atrás, desde o Antigo Testamento até João, se eles padeceram perseguições, se eles padeceram dores, e olha, para que nós venhamos a chegar próximo daqueles homens ou daquelas mulheres, meu Deus, nós estamos muito longe de chegar próximo do dedinho mindinho, do pé de algum deles ou de alguma delas. Porque nós estamos muito longe de saber ser verdadeiramente um adorador, um cristão fiel. Se aqueles homens lá atrás, e se aquelas mulheres lá atrás, bem próximos de Deus, alguns foram arrebatados em vida, que foi o caso de Enoque, que foi o caso de Elias. Outros sentiram a glória de Deus dentro de si próprio. Outros viram Deus caminhando pelas costas, através de uma fenda. Outros agarraram o Senhor e só abriram mão de largar o Senhor quando foi tocado na coxa. Outros sendo apedrejados, o primeiro, o segundo e o terceiro céu se abre, e esse que está sendo apedrejado vê Cristo na sua glória. Meu Deus, se esses homens, se essas mulheres foram perseguidos e padeceram dores, por que nós não vamos ser perseguidos e por que nós não vamos padecer? Qual a diferença que tem deles para nós ou de nós para eles? Se a Bíblia nos retrata como a pior geração que já pisou esta terra, nós é que realmente vamos ser perseguidos e vamos sentir muitas dores. E você? Você está preparado para sentir dor? Você está se preparando para sentir dor? Meu Deus! A coisa é muito mais séria do que nós pensamos. Enquanto esses falsos líderes, enquanto esses falsos profetas continuam a enfatizar a maldita da teologia da prosperidade, em meio a tudo que nós estamos vivendo, eles continuam a bater na tecla da bênção, da vitória, da conquista, das campanhas e dizendo uma mentira, enganando o povo que lhe ouve, dizendo que vai melhorar. Olha, meu amado, olha, minha amada, nada vai melhorar. Daqui para frente, ouçam o que o pastor Augusto vai falar. Daqui para frente é esperar a ascensão do anticristo. E nós, seres humanos, nós, Igreja de Cristo na Terra, vamos ver a ascensão do nosso adversário. Eu estava vendo uma situação, veja bem. Olha só. Uma coisa interessante que eu escrevi. O anticristo, ele nada mais é do que o braço de Satanás. O falso profeta, ele é nada mais do que
a mente de Satanás. E a besta nada mais é do que o poder perseguidor de Satanás às nações. Mais uma vez, o anticristo é o braço de Satanás. O falso profeta é a mente de Satanás. E a besta é o poder perseguidor de Satanás às nações. E você? Você tem buscado o quê? A quem você tem buscado? O que você tem buscado? Faça uma recapitulize sua vida. Faça uma retrospectiva da tua vida. Que tipo de Cristo você tem buscado? Que tipo de Cristo você tem servido? Você tem buscado o Cristo espiritual ou você tem buscado o Cristo material? Você tem servido a Cristo ou a Mamon? Nós não podemos ficar em cima do muro. Ou nós vamos pender para a direita ou nós vamos pender para a esquerda. Não podemos adorar a dois deuses ao mesmo tempo. A própria palavra de Deus, ela fala isso. E quando se iniciar a perseguição, vamos supor, conjecturando, porque volto a dizer, nós vamos viver isso. Ninguém está livre de ser perseguido e uma possível captura futura. E se eu ou você, se nós formos capturados em meio à perseguição, será que nós estamos prontos a padecer dores? Em meio à primeira dor, nós vamos manter a nossa fidelidade ao Senhor ou nós vamos negá-lo? No primeiro sofrimento, o que o Senhor fala para Ananias? Quando ele fala para Ananias ir até a rua direita para orar por Saulo de Tarso, para que logo em seguida ele se tornasse o grande apóstolo Paulo. O que o Senhor fala para Ananias? Quando Ananias se depara, ele reconhece Saulo e ele teme. E ele bate, perdão, até a forma de expressão. Ele bate de frente com o Senhor e diz: Senhor, mas esse homem ele é perseguidor do teu povo, ele persegue a tua igreja. E o Senhor acalma Ananias e diz: Ananias, calma, ele já está tudo sob controle. Conjecturando com as minhas palavras, não é esse tipo de palavra que a Bíblia coloca, mas as minhas palavras, quero acreditar que num diálogo ali rápido entre o Senhor e Ananias: Ananias, calma, está tudo sob controle. Ore por ele. Farei dele um grande homem. E ele vai ver o quanto, olha só o que o Senhor fala para Ananias. E ele vai ver o quanto ele tem que padecer pelo meu nome. Saulo, quando recebe o ministério de Cristo, já recebe o ministério tendo a consciência de que iria ser perseguido, deixaria de ser perseguidor para ser perseguido. Ou seja, em vez dele transmitir dor como ele transmitia, ele passaria a ser um homem a sentir dor. E Paulo sentiu dor. 3 quarenteiras menos umas, ou seja, 117 chibatadas. E a palavra de Deus vai dizer que em nenhum momento Paulo deu um ai. Ele não negou a Cristo, até porque Paulo ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Até porque ele mesmo diz: não mais vivo eu em mim, mas Cristo vive em mim. E eu e você, será que nós podemos falar o mesmo que Paulo falou? Será que nós suportaríamos 117 chibatadas? E olha que a história vai dizer que no chicote do carrasco,
tinham coisas presas, como dentes de animais, pregos, pedras, que rasgavam as costas de Paulo. E foram 117 chibatadas, ou seja, 3 quarentenas menos uma. Eu quero acreditar que a igreja hoje não suportaria uma chibatada, porque a igreja não está sendo preparada para esse momento que está às nossas portas. Muita gente acha que o próximo evento, grande evento, a ser colocado na face da terra, é o arrebatamento da igreja. Não é não. O próximo grande evento, que depois haverá um maior, aí sim, o maior do que está para acontecer, vem depois. Aí realmente será maior. Mas, em breve, nós teremos um grande evento na face da terra. E volto a frisar, volto a dizer, mais uma vez, com a igreja na face da terra, querendo você ou não, nem eu nem você podemos mudar a palavra de Deus, podemos mudar as escrituras sagradas. Até porque quando eu e você nascemos, essa palavra ela já existia. João mesmo diz, o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, quando eu e você nascemos, esta palavra ela já existia. Não é ela que tem que se adequar a mim ou a você. Não é ela que tem que se adequar a nós. Somos nós que temos que nos adequar e aceitar esta palavra como ela é. A igreja não vai suportar a primeira chibatada, porque ela não está se preparando. Porque os líderes, a liderança da igreja do Senhor na face da terra, volto a frisar, com raríssimas exceções, até porque o Senhor diz na palavra dele que ainda existe profeta em Israel, então vamos aí numa base numérica, a cada 100 igrejas, 10 está preparando o seu povo, porque 90 não está. É como ali as 7 igrejas da Ásia que o apóstolo João escreveu. Das 7 igrejas, 5 foram reprovadas, apenas 2 foram aprovadas. E você está se preparando para o caos que já começou? Um primeiro vírus, só para ver como seria a reação da humanidade. Aos olhos deles, mataram poucas pessoas, pouquíssimas pessoas foram mortas. No planeta, em termos global, 1 milhão de pessoas só foram mortas. Lançaram um vírus mais forte, só que eles não querem colocar que é um vírus mais forte. Estão inventando, enganando, como sempre inventaram e enganaram, dizendo que é uma reinfecção. Isso é mentira. É um novo vírus, como foi o primeiro, criado em laboratório. O primeiro foi criado na China, o segundo não se sabe aonde, quero acreditar que também seja na China. Mas só que um vírus mais forte, mais potente, que como o primeiro matou pouco, 1 milhão apenas de seres humanos ao redor do mundo, cria-se um mais forte para ter uma mortandade maior. Você já procurou ler a respeito das pedras da Geórgia? Não? Então leia, estude. A palavra de Deus ela vai dizer no livro de Oséias, vai falar que o povo de Deus ele foi destruído porque ele faltou conhecimento. Isso, e o Senhor diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Olha só, é por isso que o Senhor manda que o homem, que o líder ensine ao seu povo. Porque antes mesmo da morte, da crucificação de Jesus, o Senhor já alertava que ele seria crucificado e que ele iria ressuscitar. O Senhor já deixava o seu povo alerta, atento para o que estava para acontecer. E por que os líderes hoje
não prepara o seu povo, a sua igreja, para o que realmente está para acontecer. Isso não dá ibope. Se eu for dentro de uma igreja ensinar, falar a respeito do que está para acontecer, meu Deus, no culto seguinte não vem ninguém. Porque isso não é lucro ser ouvido, isso não é lucro ser falado. Ninguém quer ouvir isso, ninguém quer falar sobre isso. Isso não gera estrelato, isso não dá movimento financeiro, isso não aumenta a cifra do homem na sua conta corrente. Isso não elege o nome. Meu Deus. Mas cuidado. Veja o que o Senhor fala em Lucas 11:52. É muito sério. Isso não é só para os líderes, não. Isso é para aqueles também que os seguem. 11:52 diz assim: ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmo não entraste e impediste os que entravam. Ou seja, esses líderes que têm por obrigação preparar o povo para o que está acontecendo e para o que está para acontecer e não prepara, olha só, não é o pastor Augusto que está dizendo não, e nem tampouco é um julgamento meu, não, é a palavra de Deus quem está dizendo, é o próprio Senhor quem fala na sua palavra. Doutores da lei, que omitem a chave da ciência, ou seja, a palavra da ciência. Esses homens não vão entrar no céu e vão impedir que muitos entrem. Ou seja, aqueles que dão ouvidos a esse homem, a esses homens, melhor dizendo, no plural, e os seguem. Você que só busca o teu líder porque o teu líder fala aquilo que você quer ouvir. Se você está numa igreja porque a igreja que você está, ela só fala aquilo que você quer escutar, aquilo que te alegra, cuidado. Você corre um sério risco junto com o teu líder de não entrar pelos portões dos céus. E esta palavra de Lucas 11:52, o Senhor fala também no livro de Mateus, capítulo 23, no verso 13. De uma forma diferente, mas é a mesma base. E vai dizer: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. O Senhor primeiramente ele fala em Mateus 23:13, para depois ele manter a sua palavra em Lucas 11:52. Esses homens, eles não vão entrar no céu. Pastor, o senhor está dizendo quem vai entrar, quem não vai... Não, não sou eu não, é a Bíblia que está dizendo. Os púlpitos das igrejas hoje, perdoe-me, estão repletos de fariseus. Porque não ensinam, eles simplesmente pregam. O Senhor manda os seus discípulos, chamados apóstolos, a ensinar. Não manda eles pregarem. O apóstolo Paulo orienta o jovem pastor Timóteo a ensinar. Ele não manda, ou ele não estimula a Timóteo a pregar. O eunuco, quando em dúvida, não fala para Filipe: como eu poderei entender se não há quem pregue para mim? Não, ele diz: como posso eu entender se não tem quem me ensine? Como posso eu aprender? Como posso eu me preparar se não tem quem me prepare? Se não tem quem me ensine? É igual no colégio.
Como posso eu me formar se eu não tenho um professor que possa me ensinar a matéria para que eu possa tirar boas notas nas provas? Para que eu possa, ao final de um período, ao final de uma faculdade, ao final de um ensino, me formar? Se eu não tiver um professor gabaritado, conceituado, com amor pela profissão, a ensinar. Como pode uma igreja aprender se não tiver um homem com amor à cruz de Cristo? Não amor às coisas humanas, mas amor à cruz, com temor à cruz. Como pode uma igreja aprender se não existem esses homens hoje dentro da igreja? Nos púlpitos das igrejas. Por isso que a igreja hoje ela está sendo levada por todo o vento de doutrina. Meu Deus, se prepare, porque coisas muito dolorosas estão para acontecer. A não ser que Deus venha para você antes, te leve a óbito, e você não passe pelo que está preparado para que venhamos a passar. Mas se o Senhor não vier para mim ou para você antes do que está para acontecer, eu e você, nós vamos passar. Amém? Se prepare. Não busque os teus interesses humanos. Busque a cruz. Porque uma vez você, tendo o aprendizado da cruz, você estará cheio do Espírito Santo como Estevão estava. E não sentiu as dores das pedradas. Se você buscar aprender, se você buscar o ensino do prefácio chamado Apocalipse, Mateus 24 e a Septuaginta de Daniel, você não vai sentir as dores, como Paulo assim não sentiu em meio às suas chibatadas, porque você vai estar cheio do Espírito Santo, você vai estar se preparando, você vai estar preparado. Então se prepare, porque coisas caóticas estão para acontecer, estão às nossas portas. O próximo evento não é o arrebatamento da igreja, o próximo evento é o governo do anticristo na face da terra, com perseguições e dores. Amém? Que Jesus Cristo possa abençoar a sua vida. Fiquem na paz de Deus.